que eu tinha dito antes, eu vou só resumir aqui. Se eu tenho f diferenciável em x0, y0, e aí eu pego a função L de xy é igual a del f del x de x0, y0 vezes x menos x0 mais del f del y de x0, y0 y menos y0 mais f de x0, y0 era o z da equação do plano tangente, né? Só que agora eu estou olhando como função. Então, esta função L aqui é a função afim que melhor aproxima f para xy próximo de x0, y0. Tá bom? Isso aqui foi o que eu tinha explicado antes, né? E agora vamos ver um exemplo importante. É uma função já bem conhecida da gente, né? É a xy sobre x2 mais y2, se xy não é a origem e 0 no 0. Tá bom? Essa função é conhecida nossa já, né? A gente já falou dela bastante. E eu não vou repetir tudo que a gente já sabe, mas eu vou só resumir aqui. Sabemos que a derivada da f em relação a x, calculada na origem, que a gente faz por limite, né? Dá 0. E a del f del y também dá 0. E uma outra coisa que a gente também já viu é que f não é diferenciável na origem. Agora, o que acontece é que, tendo essas duas derivadas, eu consigo montar esta função aqui, ó, essa L. Dá para substituir aqui e montar. Então, quem que seria? Considere a função L de xy é igual a del f del x é 0. Então, esse pedaço todo anulou. Del f del y é 0 também. Anulou tudo aqui também. E o f de x0, y0 é 0, por definição. Então, dá tudo 0. É 0 para todo xy. Pega essa função aqui. Será que ela é uma boa aproximação da f? Se a função fosse diferenciável, seria. Eu não precisaria verificar nada, porque aquele limite grande já dá conta de dizer sim, ela é uma boa aproximação. No caso desse aqui, eu tenho que pensar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar sempre o caminho onde as coisas acontecem para dar errado, né? Quando o x e o y são iguais, quanto dá isso aqui? Meio, né? Se você pegar a gama de t igual a t, né? Pega a gama de t igual a t, o f calculado em gama de t, que é o f de t, isso aqui dá t quadrado sobre 2t², que é meio, qualquer que seja t diferente de 0. Bom, então significa que aqui está o plano xy, andando ao longo desta reta, exceto na origem, se eu ando por aqui, ó, se eu pego pontos aqui em cima, o f desses pontos é sempre meio, mesmo quando eu chego aqui pertinho da origem. Tá?
E é aí que mora o problema. Eu posso me aproximar quanto eu quiser da origem, se eu venho por este caminho, a função dá meio. Então, L de xy igual a zero não aproxima f perto da origem. Tá certo? Porque se aproximasse, teria que dar zero para todos os pontos em volta do zero, em volta da origem. Ficou clara a ideia? Então, L de xy igual a zero não é uma boa aproximação de f para pontos próximos de 0, 0, pois f de tt é meio, que está longe de zero, né? Para todo t diferente de zero, inclusive os muito próximos de zero. Tá certo? Então é assim, a gente garante que esta função, cujo gráfico é um plano, né? É uma boa aproximação se a f for diferenciável. E aí esse plano é o plano tangente ao gráfico. Se a f não for diferenciável, a gente não sabe nada. Tá bom? Bom, acho que era sobre plano tangente, era isso que eu queria falar, por enquanto, né? A gente vai ver mais propriedades mais para frente, mas por enquanto é isso. E o que eu vou falar agora, eu vou começar agora, é falar da regra da cadeia, tá? Então, vamos lá. A regra da cadeia, já desde o cálculo 1, né? Quando vocês aprenderam lá em cálculo 1, vocês aprenderam a derivada da soma, a soma das derivadas, a derivada do produto, como é que faz. Eram regras de derivação. E aí, em algum momento, chega a regra da cadeia, que é a derivada da composta. E ela acaba se destacando das outras porque ela traz consequências muito mais fortes, né? Vocês aprenderam, por causa da regra da cadeia, por exemplo, vocês aprenderam a fazer derivação implícita, que é uma parte importante aí da técnica do cálculo. E outra coisa também foi taxas relacionadas, né? Vocês veem o quanto que um cresce quando o outro cresce, então vocês conseguem tirar consequências mais importantes e mais profundas por causa da regra da cadeia. Não vai ser diferente aqui. Então, a regra da cadeia, a gente vai ver aqui, hoje a gente vai só aprender a ver como é que ela funciona. E a partir da próxima aula, a gente vai ver as consequências que ela tem. E ela tem muitas consequências importantes, tá? Antes de começar a derivar coisas, eu vou introduzir uma nova notação e um novo nome. Então, eu tenho uma função, seja f, uma função que tem derivadas parciais, por enquanto, uma função que admite derivadas parciais num ponto, um x0, y0, tá? Eu vou chamar de gradiente de f, chamamos, bom, o vetor del f del x calculado em x0, y0. Del f del y calculado em x0, y0 é chamado gradiente de f. Em x0, y0. E aí, para simplificar a notação, né? E é denotado
Tem duas maneiras. Tem gente que escreve esse símbolo aqui, né? É nabla de f calculado em x0, y0. E tem gente que escreve grade f calculado em x0, y0. Tá bom? Então, o gradiente nada mais é do que um vetor formado pelas duas derivadas parciais da f no ponto. Tá bom? A gente interpreta como o vetor aplicado naquele ponto. Tá? Então, só dar um exemplo bem simples. Eu tenho f de xy igual a x ao quadrado mais 4x ao cubo, ou 4y ao cubo. Quem que é o gradiente de f calculado em 1,1? Tá? Então, a gente calcula del f del x de xy, que dá... Quanto dá? 2x. E del f del y de xy dá 12y². E aí, então, o gradiente de f calculado no 1,1 é o vetor 2 vezes 1 e 12 vezes 1 quadrado. Esse vetor aqui eu vou interpretar assim, ó. É que ficou um número muito grande aqui, mas faz de conta que aqui é o 1,1. Então, esse é o ponto x0, y0. E aí eu vou fazer o vetor 2,12, que ele é bem inclinado para cima, né, e bem comprido, fazer alguma coisa assim. É o gradiente da f calculado em 1,1. Tá? Então, você calcula o vetor e aplica sobre o ponto onde você calculou o vetor. Tá? É essa a interpretação que a gente vai dar. É dessa forma que a gente vai usar o vetor. Tá? Você calcula o gradiente, e ele é um vetor, mas você representa esse vetor em cima do ponto onde você calculou as derivadas. Tá bom? É o vetor aplicado ao ponto 1,1. Tá? A gente vai sempre olhar dessa forma. Bom, vamos lá. Então, como é que vai ficar, então, a regra da cadeia? Bom, o gradiente, ele está aí para, por enquanto, depois a gente vai ver propriedades que ele tem, mas por enquanto ele está aí para simplificar a notação, né? Por exemplo, numa expressão dessa, você pode escrever o gradiente produto escalar do gradiente com alguma coisa. Num primeiro momento, a gente vai usar para deixar as expressões escritas de um jeito mais simples. Depois a gente vai ver propriedades desse vetor mesmo. Tá? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui daqui para frente, eu vou considerar o A um subconjunto aberto do R2, o x0, y0 um ponto de A e uma F diferenciável em x0, y0. Aí, a gente sabe que eu vou considerar aquela diferença, sabe, naquele limite grande da definição de diferenciabilidade, o numerador eu vou escrever como sendo f de x, y, menos f de x0, y0, menos del f del x de x0, y0, vezes x menos x0, né? Menos del f del y de x0, y0, vezes y menos y0. Bom, eu posso... Isso aqui era o numerador que aparecia naquele limite grande, tá?
Então, essa diferença eu vou chamar de e de xy. Isso aqui é uma função e de xy. Tá bom? E como a f é diferenciável, o que a gente sabe sobre esse e? Como f... Peraí. F é diferenciável, então... deixa eu escrever de outro jeito, só para ficar mais clara a redação. A função... Essa função e, né, tem a propriedade que o limite, quando xy se aproxima de x0, y0, de e de xy sobre a norma de xy menos x0, y0 é zero, não é? Era isso que a definição de diferenciabilidade de f dizia. Tá? Eu só reescrevi de outra forma. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir uma função φ. Deixa eu escrever assim, ó. Esse menos eu vou pôr em evidência, e aqui vou pôr um colchete, e aqui é mais, tá bom? E o que mais que eu posso escrever? Agora que a gente sabe o que é gradiente, isso aqui é um produto escalar do vetor gradiente com o quê? Isso aqui é o gradiente de f, calculado em x0, y0. Só esse pedaço, né? Produto escalar com essa diferença, x menos x0, y menos y0. Tá claro isso? Tá bom? Tá. E agora eu vou definir uma função, só para deixar a notação mais simples. Essa função aqui, φ de xy, que é e de xy sobre a norma. Esse quociente aqui, essa função de xy menos x0, y0, se o xy for diferente de x0, y0, e é zero se o xy for igual ao x0, y0. Tá bom? O que vocês podem dizer sobre essa função? O que a gente já sabe sobre ela? Que o limite de f de xy, quando xy se aproxima de x0, y0, é zero. Então, traduzindo tudo isso, eu posso dizer que a φ é contínua. Em que ponto? Em x0, y0. Tudo bem? Tá? Bom, isso daí é só uma coisa, essa função φ aí tá só para ajudar a gente a fazer algumas contas mais facilmente, porque regra da cadeia significa derivada da composta, né? A regra da cadeia ela está associada, é um nome que a gente dá para a derivada de uma composta. E eu vou pegar essa f, então, que composta que eu vou fazer? Eu vou compor com uma curva. Tá? Então, eu tenho uma função diferenciável num ponto, e agora eu vou pegar uma curva contida nesse conjunto A, e que passa por esse ponto onde eu sei que a f é diferenciável. Tá?